Bom dia, galera. Como estão? Tudo bem? Nós vamos seguindo aqui as nossas atividades e o assunto para a nossa aula de hoje, nós precisamos primeiro ter uma definição. O que é um gerador? No caso, nós estamos falando de geradores elétricos, né? Nós podemos definir que gerador é qualquer dispositivo que seja capaz de converter alguma forma de energia em energia elétrica. Eu vou citar aqui alguns exemplos para a gente poder ver que eles estão presentes no nosso cotidiano. Então, o primeiro caso aqui são as pilhas e baterias. No caso de pilhas e baterias, elas são geradores que convertem energia química em energia elétrica. Pode ser essas pilhas, que são as pilhas comuns, ou essas baterias que também são usadas, as de 9 volts, mesmo que elas sejam recarregáveis ou aquelas comuns, qualquer uma delas podem ser exemplos de geradores aí. Talvez os mais simples, os mais óbvios para a gente poder entender. Nós podemos pensar também em geradores que convertem energia mecânica em energia elétrica. E o exemplo aqui são as usinas hidrelétricas. A matriz energética brasileira ela é predominantemente de origem hidrelétrica, né? Inclusive a nossa região tem algumas usinas desse tipo, e a mais importante aqui no país é a usina de Itaipu. Uma outra forma de se converter energia num gerador para poder gerar energia elétrica é a energia eólica, que também tem ganhado espaço, especialmente nos extremos norte e sul do país, onde a incidência de ventos é mais frequente, então esses aerogeradores são instalados para poder, a partir da energia gerada pelos ventos, a gente conseguir ter energia elétrica sendo gerada. Então, a energia eólica, quando convertida em elétrica, eu posso dizer que eu tenho um gerador também. Um outro caso ainda é o da energia nuclear. No nosso país também tem as usinas de Angra, né, 1, 2 e 3. O processo de geração de energia elétrica a partir de energia nuclear ele é baseado na fissão de núcleos atômicos, que libera grande quantidade de energia. Essa energia é usada para vaporizar água e o vapor de água é que vai girar as turbinas. Nesse modelo, nós poderíamos dizer que semelhante a ele são as usinas termoelétricas. O processo de geração do vapor só é que é diferente, porque é a partir da queima de algum combustível, como gás natural, biomassa, carvão mineral. As usinas de cana-de-açúcar da região, elas utilizam bastante a biomassa, né, o bagaço da cana, para poder gerar a eletricidade que vai ser usada no processo produtivo da usina. O excedente dessa energia é distribuído na rede regular de abastecimento de eletricidade das cidades. E um último caso aqui é quando a energia luminosa é convertida em energia elétrica, também temos aí casos de geradores, né? Esse é um exemplo de um satélite, né, de uma nave espacial, onde para poder manter os sistemas elétricos funcionando, utiliza painéis fotovoltaicos, não só no espaço, hoje em dia esses painéis eles estão tomando grande popularidade e as pessoas têm instalado em suas casas com o objetivo de gerar eletricidade, também podendo ser um outro exemplo de gerador. Agora, o que nós queremos é entender como é que funciona, né? Qual é o processo físico que está relacionado. Então, nós podemos dizer que um gerador ele vai receber uma energia de uma determinada fonte, que nós já vimos aí que pode ser qualquer forma de energia, quer dizer, a energia que entra nesse gerador deve ser igual à energia que sai. Talvez você esteja perguntando, você está falando de energia, por que está escrito potência, né? Porque pela definição de potência, ela é a rapidez com que a energia é convertida. Então, energia e potência são grandezas que elas estão diretamente relacionadas. Aqui, a potência que entra no gerador deve ser igual à potência que sai. Então, ela entra na forma de potência total, sai na forma de potência útil, que é realmente aproveitada, e uma parte dessa energia sempre é perdida. Para a gente poder simbolizar o gerador, nos circuitos elétricos, né, que nós vamos estudar daqui para diante, o gerador ideal, você pode perceber que ele não tem resistência interna, né? A resistência interna dele, na verdade, é nula. E o símbolo que a gente usa são duas barrinhas paralelas, uma é menor e a outra é maior,
E daí a corrente ela tem que vir nesse sentido, ó, de A para B. Para ser um gerador, ela tem que ir do menor para o maior potencial. Esse epsilon, ele é a força eletromotriz. Força eletromotriz é a razão entre a energia não elétrica e a quantidade de carga que foi convertida ali. Mas, se eu tiver um gerador real, o que eu preciso fazer é acrescentar um resistor. A ideia é de que tem lá uma perda de energia, não necessariamente que tenha um resistor como uma resistência que nós estudamos em aulas anteriores, mas simplesmente para simbolizar que está havendo algum tipo de perda de energia. Mas, professor, será que dá para a gente, então, utilizar esse conceito de potência total com útil e dissipada para poder descrever melhor um gerador? Nós vemos aqui o mesmo símbolo do gerador real que a gente tinha utilizado antes e agora está passando uma corrente elétrica. O princípio de conservação da energia diz que a potência total ela é igual à útil mais a dissipada. No caso da energia passando por um gerador, onde é que vai estar a potência útil, a potência total e a dissipada e como é que nós podemos calcular ela? Lembre-se do conceito de potência elétrica, tá? Então nós vamos aplicar aqui, ó, que a potência total é a que vai ser apresentada aqui, ó, nessa posição. Então a energia que vai ser convertida aqui no gerador é que vai ser a nossa potência total, ok? Nós podemos calcular ela fazendo assim, ó, a corrente multiplicado pela força eletromotriz. Essa força eletromotriz ela é dada em volt também, ela tem uma função parecida com a tensão ou diferença de potencial. A potência útil, ela vai ser o que eu vou realmente aproveitar desse gerador, pegando os terminais aqui entre os pontos A e B. Por isso eu posso fazer, se eu pensar que tiver uma tensão U aqui entre os pontos A e B, e multiplicar pela corrente, então eu vou conseguir determinar o valor da potência útil. Já a potência dissipada, ela vai ser a potência perdida aqui no resistor. Se eu fizer então resistência vezes corrente ao quadrado, eu vou ter o valor da potência dissipada. A equação do gerador, pessoal, nós podemos pegar esses valores das potências individuais e substituir aqui na expressão do princípio de conservação da energia. Por isso nós ficaremos assim, ó, que a potência útil é força eletromotriz vezes corrente, a potência útil é diferença de potencial vezes corrente, e a potência dissipada é a resistência interna do gerador multiplicado pela corrente ao quadrado. Como tem a corrente em todos os termos, nós podemos dividir termo a termo pela corrente, e aí o que ia sobrar seria essa expressão que é chamada de equação do gerador. Mas, professor, não consegui entender por que estava mais aqui e ficou menos. É simples, né? Como a corrente aqui pode ser cancelada porque ela é igual em todos os termos, veja bem, ficou aqui, ó, que a tensão, que é o U, é igual à força eletromotriz, que já estava, e esse R vezes I que sobrou aqui, está somando desse lado. Se ele passar para o outro lado da igualdade, ele vai subtraindo. Então, por isso que a força eletromotriz menos resistência vezes corrente é igual a tensão. A tensão num gerador pode ser variável junto com a corrente. Força eletromotriz e resistência interna são constantes, né? Então, tem uma legenda aqui para você poder identificar cada um desses símbolos e também estão as unidades de medida do sistema internacional. Tensão ou diferença de potencial vai ser dada em volt, a força eletromotriz também é em volt, a resistência interna do gerador, que é esse R minúsculo, em ohm, e a corrente elétrica em ampere. Você observa aqui, ó, que o tipo de função é uma função afim, do tipo y igual a b mais a vezes x. E esse tipo de função, ela dá como gráfico uma reta, né? Especialmente por ter lá um sinalzinho negativo, é uma reta decrescente. Então, o que a gente chama de curva característica do gerador, ou o gráfico da tensão em função da corrente, ele vai nos dar uma reta decrescente aqui, na qual o ponto onde a reta cruza o eixo vai ser o valor da força eletromotriz.
Isso daqui é para quando o circuito está aberto, ou seja, não está passando corrente elétrica, a tensão é igual à força eletromotriz. Quando o circuito estiver em curto-circuito, aí ele vai ter uma corrente máxima, e quando a diferença de potencial cai para zero, ele tem uma corrente máxima. Se você fizer isso com uma pilha, por exemplo, pegar um fio e uma das pontas você encosta no polo positivo e a outra no polo negativo, você vai perceber que aquece muito. Quando dá curto-circuito, geralmente não pode ser a causa de alguns incêndios. Então esse é o motivo, né? Libera grande quantidade de energia na forma de calor. Então tá aí, olha, o circuito aberto, a tensão é igual à força eletromotriz, e para a gente determinar a corrente de curto-circuito, basta pegar as constantes do gerador, né? Força eletromotriz e resistência interna, nós vamos obter o valor da corrente de curto-circuito. No caso, nós podemos também optar por fazer associações de geradores. Então aqui eu tenho um exemplo de como pode ser associação em série. Duas pilhas, né, colocadas nessa posição, eu digo que elas estão associadas em série. Aqui está um esqueminha, você viu que está aqui o ponto A e aqui o ponto B. E eu tenho uma, duas, três, quatro pilhas aqui, ou quatro geradores. A característica da associação em série é que é a mesma corrente que vai passar por todos os geradores. Com isso, o que eu consigo? Aumentar o valor da força eletromotriz total. Porque a força eletromotriz da associação de geradores em série vai ser a soma das forças eletromotrizes de cada gerador individual. O problema da associação em série é que, por a corrente ser a mesma, eu também tenho um aumento da resistência equivalente do gerador. Porque a resistência equivalente ela vai ser a soma das resistências internas de cada um dos geradores. Mas ainda assim pode ser vantajoso se eu precisar de uma diferença de potencial maior do que a de cada gerador individualmente. Na associação de geradores, às vezes eu posso ter o seguinte, é como se todos esses funcionassem como um único gerador, como está indicado nessa situação, né? Então é uma pilha equivalente a um conjunto de pilhas que puderam ser associados aí. A outra forma de eu associar geradores é em paralelo. Então, quando eu combino as pilhas dessa maneira aqui, eu vou ter, então, uma associação de geradores em paralelo. Ela pode ser simbolizada num circuito desse tipo. Em que situação talvez eu use a associação em paralelo? É quando eu preciso de ter uma resistência interna menor. A desvantagem da associação em paralelo é que a força eletromotriz da associação, ou a diferença de potencial da associação, vai ser equivalente a de uma única pilha ou de um único gerador. Tá vendo aqui, ó? A força eletromotriz equivalente, que é da associação inteira em paralelo, é equivalente à força eletromotriz de uma pilha só ou de um gerador. No caso da associação em paralelo, só faz sentido a gente colocar em paralelo geradores que são iguais. Então, se eu tiver quatro pilhas iguais, eu posso colocá-las em paralelo e, de preferência, que elas estejam com o mesmo tempo de vida útil. Se eu já tenho uma que está lá sendo usada faz tempo, então é melhor eu não associar ela com uma pilha nova, não, para não sobrecarregar a nova, né? A vantagem é que, como os resistores estão em paralelo, você lembra lá de quando nós estudamos isso, né? Que os resistores são iguais, então a resistência equivalente da associação de geradores em paralelo vai ser igual à resistência de um deles dividido pelo número de geradores. Esse N é o número de geradores. Esses todos geradores também poderiam ser substituídos por um único que tem força eletromotriz igual a de um deles, mas a resistência interna seria uma fração da resistência interna de cada um dos geradores. Ok? Era essa a parte teórica, né? Espero que vocês possam ter aproveitado. Obrigado por ter acompanhado até esse momento. Se quiser acompanhar nas redes sociais, fique à vontade. Um abraço, bons estudos.